Helena, qual terno eu devo usar? O cinza claro ou o smoking? Perguntou Paulo, irritado, enquanto remexia no armário. Não consigo encontrar nada aqui. Paulo, está tudo organizado por cores. Até as camisas vão das mais claras às mais escuras, e as gravatas também, respondeu Helena, com um tom de impaciência. Os ternos estão em outro lugar, dentro de capas especiais. Pra que tanta complicação? Reclamou ele, sempre convencido de que seu jeito era o melhor. E pare de mexer nas minhas coisas. O convite está ali. Veja você mesma qual é o maldito código de vestimenta, resmungou Paulo, jogando o envelope para ela. Eu não entendo por que tanta formalidade. Seria muito melhor se toda a empresa fosse fazer um piquenique no campo. Ah, como eu te invejo. Você vai estar entre pessoas elegantes. E ainda por cima em um baile de máscaras. Helena sorriu. Me leva com você, Paulo. Prometo que ficarei em silêncio. De jeito nenhum. Respondeu ele, ríspido. Com a sua gagueira. Nada de eventos sociais. Você não vai conseguir ficar quieta e vai acabar falando. E eu não quero passar vergonha de novo. Já basta meus amigos rirem do que você fez no dia do nosso casamento. Foi um fiasco. E agora você quer repetir? Mas eu não gaguejo de propósito. Só acontece quando fico muito nervosa, justificou-se Helena, sentindo o rosto queimar de vergonha. Paulo tinha razão. Ela realmente poderia envergonhá-lo. Tudo começou em uma apresentação de Natal no jardim de infância. A mãe de Helena costurou um lindo vestido para ela, com uma saia volumosa de tecido branco. Helena foi feliz para a festa, mas acabou passando vergonha diante de todos ao esquecer as palavras do poema que deveria recitar. O próprio Papai Noel a havia colocado sobre um banquinho para declamar. As crianças riram, Helena chorou, e sua mãe precisou buscá-la no meio da apresentação. O nervosismo foi tão intenso que Helena começou a sentir febre. Seu corpo não suportou a pressão, e ela parou de falar por vários meses. Os pais a levaram a diversos médicos, e voltar para o jardim de infância não era sequer uma opção. Depois de algum tempo, Helena voltou a falar, mas sempre que ficava muito nervosa, começava a gaguejar terrivelmente. Além disso, seu rosto apresentava tiques involuntários. Na escola, esses problemas se tornaram tão evidentes que, muitas vezes, eram motivo de piadas e humilhações. Em certa altura, Helena decidiu simplesmente parar de falar novamente. Ela continuou estudando, recebendo ótimas notas em trabalhos escritos, mas tirando notas baixas nas apresentações orais. Ela ingressou em um curso à distância em uma universidade pedagógica. Foi nessa nova fase que ela teve mais sorte. Sua turma nas sessões presenciais era acolhedora, e ela fez sua primeira amiga de verdade. Os professores eram compreensivos, e até os exames finais, ninguém suspeitava de seus problemas com a fala. Quando finalmente perceberam sua gagueira, ninguém riu. Apenas o reitor, em uma conversa reservada, sugeriu que ela considerasse trabalhar como tutora particular, preferencialmente em um formato online e remoto. Para evitar estresse e ansiedade, Helena decidiu superar sua condição e começou sua prática pedagógica em uma escola pública comum no bairro. Contudo, mal conseguiu suportar algumas semanas. Após se formar, foi trabalhar em outra escola, mas também lá enfrentou um bombardeio de piadas e zombarias por parte dos alunos. Incapaz de aguentar, Helena pediu demissão e iniciou uma nova carreira como tutora particular. Nesse formato, trabalhando individualmente com seus alunos, ela não se sentia nervosa, e sua gagueira deixou de ser um problema. Isso também não foi um obstáculo para o amor. Paulo a notou durante uma corrida no parque, e praticamente à primeira vista, se apaixonou por ela. Helena, com sua timidez, silêncio e evidente boa educação, parecia uma princesa saída de um conto de fadas para Paulo. Tudo estava indo bem até o dia da cerimônia de casamento no cartório. Helena ficou tão nervosa que quase não conseguiu controlar os tiques nervosos. No restaurante, durante a festa, a situação piorou a ponto de ser necessário levá-la a um médico para aplicar um calmante injetável. Paulo não perdoou o ocorrido. Naquela noite, ele gritou. Foi de propósito, não foi? Sou tão repulsivo assim para você? Só de olhar para mim, você fica assim? Paulo, eu não consigo controlar isso. Helena chorava desesperada. Claro, meus amigos vão lembrar disso para sempre. E o fotógrafo? Ele nem sabia o que fazer com as caretas que você fazia.
continuou ele, furioso. Mas eu juro que não foi de propósito. Soluçava Helena. Pois bem, nada de lua de mel. Não vou viajar com você, nem de avião, nem para lugar nenhum. Eu vou sozinho comemorar de forma decente. Você arruinou tudo, declarou Paulo. Quando ela implorou, em lágrimas. Paulo, meu amor, por favor, não vá embora. Ele apenas sacudiu a mão dela que segurava a sua e respondeu. Apenas aprenda com isso. Não vou mais te levar a eventos públicos. Embora o incidente tenha sido esquecido com o tempo, Paulo ocasionalmente o mencionava de forma ácida, como naquela manhã. Durante os 7 anos de casamento, o casal não teve filhos, e o relacionamento se tornou cada vez mais distante. Eles sequer dividiam a mesma cama há tempos. Helena continuava trabalhando de casa como tutora de português, e seus rendimentos não ficavam atrás dos de Paulo. O trabalho remoto permitia que ela seguisse sua vida sem o peso das interações sociais que tanto a atormentavam. Helena era muito procurada como tutora. As crianças a adoravam, pois ela era atenciosa, nunca brigava e explicava tudo de forma clara. Além disso, as crianças podiam desabafar sobre suas pequenas tristezas, e Helena sempre oferecia bons conselhos. Até mesmo os alunos considerados irrecuperáveis começavam a melhorar com ela. Os pais a elogiavam sem parar. Entretanto, Paulo, seu marido, vivia reclamando. Ele dizia que Helena deveria trabalhar em um escritório e escolher uma profissão mais prestigiada. Mas Helena já não se importava com essas críticas. Ela estava plenamente confiante em sua escolha profissional. Paulo, porém, parecia gostar de humilhá-la e diminuí-la. Para ele, a bela Helena estava completamente sob seu controle agora. Paulo, vamos tentar não brigar hoje, por favor, implorou Helena. Até o seu chefe, Ivan, me enviou um convite especial. E como será um baile de máscaras, nem precisamos nos encontrar. Ninguém vai me reconhecer. Acho que já deixei claro o que penso. Gritou Paulo, agarrando-a pelo pescoço e a pressionando contra a parede. Pessoas como você não têm lugar em festas. Essas festas são para gente bonita e confiante. Depois disso, ele a soltou, foi para o closet, pegou seu smoking e saiu batendo a porta. Helena esperou até que ele saísse, e então, pegou o telefone para ligar para Lisa, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Lisa era uma mulher de personalidade marcante, ruiva e ousada, em completo contraste com a delicadeza de Helena, uma morena de traços suaves. Mas essa diferença nunca foi um obstáculo para a amizade delas. Você acredita nisso? Desabafou Helena ao telefone. Estou me sentindo como a Cinderela que a madrasta Má não deixou ir ao baile. Paulo foi sozinho para o aniversário do chefe dele, me deixando aqui. Seu marido é um idiota, respondeu Lisa, direta. E o que você vai fazer? Estou magoada, Lisa. É um baile de máscaras. Comprei um vestido lindo, azul brilhante, com lantejoulas. Comprei sapatos, uma máscara de pavão, cheia de penas. Mas ele é teimoso como uma mula. Você tem o convite, não é? Perguntou Lisa, com um sorriso divertido. Por acaso é para uma pessoa ou para duas? Na verdade, é para duas, respondeu Helena, hesitante. Então, você já tem tudo planejado, não é? Provocou Lisa. Quase tudo, mas ainda falta uma máscara para você, disse Helena, pensativa. Espera aí. E aquela máscara de raposa que seus alunos te deram? Perguntou Lisa, animada. Sim. Ela é assustadoramente realista, riu Helena. Está guardada no depósito. Perfeito. Espere por mim, vou até aí. Exclamou Lisa pelo telefone. E coloque o café para passar. Preciso de energia antes da festa. Lisa chegou rapidamente à casa de Helena, cheia de entusiasmo. Pegou a máscara, tomou uma xícara de café, e juntas, as duas se prepararam para a noite no baile, prontas para viver momentos inesquecíveis. Rapidamente, entre conversas e risadas, Helena e Lisa se arrumaram e seguiram para a festa em um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. Na entrada, a segurança não teve problemas em deixar passar as duas mulheres, bem vestidas e com convite e presente em mãos. O principal requisito do evento foi cumprido. Ambas estavam usando máscaras. Para aqueles que chegavam sem máscara, mas tinham convite, a segurança fornecia o acessório de uma grande cesta na entrada. O salão estava cheio de energia.
Depois de depositarem o presente, cuja embalagem era mais cara que o conteúdo, em uma mesa coletiva, as amigas começaram a explorar o local. O ambiente era animado e repleto de pessoas. Ivan, o anfitrião da festa, era um famoso empresário filantropo, o que atraía a elite da sociedade. No entanto, Helena não viu Paulo em meio à multidão. Vamos pegar uns canapés, sussurrou Lisa, puxando Helena pelo braço. Estou faminta. Ah, e olha ali. Não é o Paulo dançando com aquela mulher? Parece até que ela está apertando ele como uma dessas bolas de alívio de estresse, comentou Lisa, tentando conter o riso. Aquela é a chefe dele, murmurou Helena, sem graça. Bem, parece que ela está esmagando o pobre coitado, riu Lisa. E pensando bem, ele realmente parece um ursinho de pelúcia. Comporte-se, Lisa. Ele já olhou na nossa direção 2 vezes, repreendeu Helena. De repente, uma voz anunciou no palco. Atenção! Vamos realizar um concurso agora. 3 sortudos receberão uma oportunidade especial de nossos organizadores. Subirão ao palco para dublar um grande sucesso. Quem receber mais aplausos será o vencedor. Lisa ficou empolgada. Eu quero participar! Exclamou, pulando de animação. No entanto, antes que pudesse se candidatar, um homem vestido de panda se aproximou de Helena e lhe entregou uma rosa. A morena de máscara de pavão. Por favor, venha ao palco, anunciou o apresentador. Sim, você. O aniversariante fez questão de escolhê-la pessoalmente. Eu não posso, sussurrou Helena em pânico, agarrando o braço de Lisa. Por favor, vá no meu lugar. Mas antes que ela pudesse reagir, o homem vestido de panda já estava conduzindo para o palco. Helena começou a sentir os tiques em seu rosto ficarem incontroláveis, mas, mesmo assim, foi colocada diante do microfone. Tremendo e completamente nervosa, Helena tentou dizer algo, mas começou a gaguejar. Alguns segundos depois, Paulo, seu marido, já estava no palco, vermelho de raiva. Furioso, ele agarrou o braço de Helena com força e literalmente a puxou para fora da apresentação, ignorando os protestos e vaias da plateia. Os animadores rapidamente substituíram Helena por outra pessoa, tentando manter a festa no clima descontraído. Enquanto isso, Paulo arrastava Helena pelo salão até a saída, apertando seu pulso com tanta força que deixou marcas. Eu vou contar até 3, e quero que você desapareça daqui. Rosnou Paulo, empurrando-a na direção da porta. Paulo, por favor, deixe eu explicar, tentou dizer Helena. Anda logo. Vamos conversar em casa. Gritou ele. Helena tentou argumentar, mencionando que tinha sido convidada para a festa, mas Paulo estava fora de si. Ele ainda teve a audácia de gritar com os seguranças. Como vocês deixam esse tipo de gente entrar? Expulsem-na e não a deixem voltar. Os seguranças, obedecendo ao comando, seguraram Helena pelos braços e a conduziram até a calçada sem muita cerimônia. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena começou sua caminhada para casa. Lisa, sua amiga, não a acompanhou. Permaneceu na festa, o que significava que Helena teria que ir a pé. Com sapatos de salto alto e o frio da noite, ela levou quase 1 hora para chegar. Quando chegou, retirou o vestido, limpou o restante da maquiagem do rosto e refletiu sobre o quão insensato tinha sido ir àquela festa. Sentindo-se humilhada, tentou ligar para Lisa, mas a amiga não atendeu. Provavelmente, Lisa ainda estava aproveitando a festa. Helena pensou em ligar para Paulo, mas o telefone dele estava fora de área. Sem conseguir dormir, ela ficou acordada até que, de manhã cedo, Paulo chegou em casa completamente bêbado, mal conseguindo ficar em pé. Ele não disse uma palavra coerente e foi direto para a cama. Helena, exausta, também tentou descansar por algumas horas. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era Lisa, animada e falante. Desculpa por não ter ido atrás de você ontem, disse a amiga, rindo. Aquele cara de fantasia demoníaca, o Carlos, me segurou a noite toda. Conversamos tanto que eu nem percebi que você tinha ido embora. Você perdeu meu vexame, respondeu Helena, amargamente. Paulo me expulsou da festa, gritou na frente de todos e eu ainda tive que andar até em casa. Coitada de você. Está tudo bem? Perguntou Lisa, preocupada. Bem, pelo menos você aproveitou, respondeu Helena, com um suspiro. Lisa, no entanto, parecia entusiasmada. Nem te conto.
Carlos já me convidou para morar com ele. Acho que vou deixar meu apartamentozinho miserável. Vou deixar meu apartamentinho e morar na cobertura dele. Você acredita? É no prédio mais caro da cidade. Disse Lisa, animada. Até meu editor ficaria com inveja. A jornalista em você venceu a mulher novamente. Hein? Brincou Helena, rindo. Você poderia estar ensinando algo bom e útil às novas gerações. Nem pensar. Prefiro escrever sobre construções urbanas e problemas comunitários, respondeu Lisa, rindo também. De qualquer forma, espero que você seja muito feliz, desejou Helena. E você? Como está se sentindo? Eu estou ótima, respondeu Lisa. Mas seu Paulo. Ontem ele parecia um tronco sendo carregado até o carro. Além disso, passou a noite inteira grudado naquela chefe do departamento dele, a tal Vitória. Escutei alguém chamando-a pelo nome. Que mulher mais metida. Talvez você esteja enganada, suspirou Helena. Ou talvez Paulo tenha simplesmente bebido demais e feito alguma besteira. Se eu fosse você, não toleraria isso, afirmou Lisa. Depois de se despedirem, Helena foi até a cozinha preparar café. Logo, o cheiro da bebida atraiu Paulo, que apareceu com o rosto abatido, claramente sofrendo de ressaca. Ele se sentou em um dos banquinhos do balcão e gemeu. Me dá um remédio para a dor de cabeça. Por que fui beber tanto ontem? Se divertiu bastante, não é? Perguntou Helena, com calma. Espero que, pelo menos, não tenha dirigido quando voltou para casa. Não lembro de nada, respondeu Paulo, massageando as têmporas. Melhor assim, disse Helena, tentando esconder sua preocupação. Porque já me falaram sobre uma certa traição sua. Enquanto falava, começou a sentir os tiques involuntários voltarem, denunciando sua ansiedade. Você fez algo com aquela tal Vitória? Perguntou, com a voz vacilante. Já disse que não lembro. Retrucou Paulo, irritado. E você ainda vem com ciúmes nessa hora? Além disso, olha como você está de novo, se tremendo e gaguejando. Como é que dá para conversar com alguém que nem consegue juntar duas palavras? E pensar que você trabalha com crianças e ainda consegue lidar com isso. É praticamente uma piada. Ironizou Paulo. Nesse momento, a sogra, Tamara, entrou na cozinha. Ela costumava evitar os conflitos entre o filho e a nora, mas as palavras de Paulo a irritaram profundamente. Paulo, sua esposa é uma mulher de ouro, sabia? Retrucou Tamara, indignada. Quem mais suportaria suas constantes reclamações? Mãe, você não se meta no nosso relacionamento. Respondeu Paulo, irritado. Você mesma nunca conseguiu nada na sua vida pessoal. Sempre foi de um homem para outro. Então, não tem nada a dizer aqui. Tamara o encarou, desapontada. Se Helena te deixar, será mais do que justo, disse ela, com tristeza. Você é um tirano, e ela é um verdadeiro tesouro que acabou, por azar, nas mãos de alguém que não sabe valorizá-la. Sem se prolongar, Tamara pegou os documentos que precisava e saiu. Ela vivia na casa de campo quase o ano todo e só vinha ao apartamento ocasionalmente. Tamara era uma mulher forte, que havia criado Paulo sozinha, sem a ajuda do pai. Apesar disso, ela admitia que havia mimado o filho desde pequeno. O resultado era um homem que não respeitava nem a mãe nem a esposa. Na manhã seguinte, Paulo partiu para mais uma viagem de trabalho, dessa vez para a China, a fim de negociar contratos de fornecimento. Seu chefe confiava nele e frequentemente o enviava junto com o vice-diretor. Helena sentiu um alívio ao perceber que ele não se lembrava claramente do que tinha acontecido na festa. Além disso, ficaria fora por algum tempo, dando a ela uma pausa de suas constantes provocações. Com a chegada de exames e trabalhos finais, sua agenda como tutora ficaria ainda mais apertada. Ela começou o dia com uma aula leve, ensinando Theo, um aluno do 3º ano de uma cidade vizinha. Theo havia perdido a mãe no ano anterior, o que o fez ficar muito atrasado nos estudos. Embora os professores tivessem aprovado o garoto para o próximo ano por pena, seus conhecimentos estavam muito aquém do esperado, e ele agora lutava para acompanhar as aulas. O pai de Theo, Jorge, pagava pelas aulas e era uma pessoa simples e direta. Helena lembrou-se de sua primeira conversa com ele e não pôde deixar de sorrir. Sabe, Theo não consegue fazer nada sozinho, explicou Jorge. Ele é muito sensível, ainda está muito abalado pela perda da mãe.
Eu sou caminhoneiro, e tudo o que sei fazer é dirigir. Não sei mais o que fazer com ele. Não dá para levar o garoto comigo na cabine o tempo todo. Meus pais já morreram, e a família da minha falecida esposa vive em outro país. Então decidi casar de novo, e assim ele terá uma mãe. Helena sorriu, compreensiva. Parece uma solução simples, mas imagino que não tenha dado certo, não é? Pois é, não deu, suspirou Jorge. A Laura não sabe lidar com crianças. E Theo não a aceita de jeito nenhum. Pensei que pelo menos ela o ajudaria a recuperar os estudos, mas ela vive dizendo que o programa escolar é muito difícil. Bom, primeiro eu vou avaliar o nível dele, e aí podemos começar as aulas, disse Helena, tentando animá-lo. Com o tempo, Helena começou a se envolver na vida complicada do menino. Quando o pai estava em viagem, Theo muitas vezes fazia chamadas de vídeo para ela, apenas para conversar, mesmo quando não havia aula programada. Ele claramente via em Helena um apoio que faltava em sua casa. Na aula daquele dia, Theo parecia abatido, com os olhos vermelhos e inchados. Após a aula, Helena decidiu ligar para ele novamente. O que aconteceu, Theo? Por que está assim? Perguntou, preocupada. É que eu fico pensando na minha mãe, admitiu o garoto, com a voz trêmula. Mas desta vez é outra coisa. Helena, sabe o que a Laura fez? Ela me trancou no balcão ontem, quando os amigos dela vieram aqui. Disse que era para ter silêncio, mas depois esqueceu de abrir a porta, e eu ainda estava lá desde a noite passada. Helena ficou chocada. Ela esqueceu? E ela ainda está com visitas? Sim, o tio Dimas ainda está aqui, e meu pai está em outra viagem, respondeu Theo, cabisbaixo. Você tentou ligar para o seu pai? Perguntou Helena. Não, suspirou Theo. Acho que ele está ocupado demais para lidar com a Laura. E para ser sincero, não sei se ele faria algo contra ela. Você entende que seu pai precisa saber disso, não é? Disse Helena. Talvez você pudesse falar com ele. Quem sabe ele escute você, sugeriu o menino. Da última vez que tentei, fiquei uma semana sem comer enquanto ela andava bêbada por aí com os amigos. Papai não acreditou em mim. A Laura é esperta. Quando ele chega, está tudo em ordem. A casa limpa, sempre tem sopa feita. E além disso, ela me ameaça, dizendo que vai me levar para a floresta e me abandonar lá, e que ninguém nunca vai encontrar nem meus ossos. Que histórias horríveis você está me contando! Exclamou Helena, assustada. Eu vou tentar falar com seu pai. Ai, a Laura está vindo! Sussurrou o menino, alarmado. Nesse instante, o notebook tremeu, a imagem vacilou, e o rosto de Theo desapareceu da tela. Em seguida, surgiu Laura, a madrasta. Ela estava com maquiagem pesada e uma expressão cansada. Sorrindo de forma irônica, disse: Ei, que tal pagar hora extra? Aqui vocês não têm aula estendida de graça. Ele estava conversando com você agora? Reclamando de mim? Perguntou Laura, desconfiada. Theo certamente não está mentindo. Mas e você, professora? Tem filhos? Perguntou Laura, com um sorriso irônico. Não, respondeu Helena, confusa com a pergunta. Pois é, eu tenho um garoto crescendo aqui, disse Laura, soltando uma risada alta. Tenho só 20 anos, mas uma experiência colossal em criar crianças. 7 irmãos e irmãs. E esse aqui, eu também vou criar, de alguma forma. E você, fica aí sentada e quieta. O Jorge vai acreditar em mim, não em vocês dois. Laura encerrou a ligação, e a tela do notebook se apagou. Helena tentou voltar ao trabalho, mas, nos dias seguintes, não conseguia tirar Theo da cabeça. O menino não ligava mais, e entrar em contato com o pai dele parecia impossível. Desesperada para fazer algo, Helena resolveu desabafar com sua amiga Lisa enquanto ajudava a organizar a mudança. Então, o que aquele garoto estava falando? Perguntou Lisa, de forma provocativa. Está tentando satisfazer algum instinto maternal reprimido? Não é isso, Lisa. Eu só tenho pena dele, suspirou Helena. Ele é tão pequeno, magro, subnutrido, parece um passarinho. E é tão solitário. Pense bem, ele me liga porque não tem mais ninguém. Sim, é realmente triste, concordou Lisa, refletindo. Mas você sabe que ajudar não vai ser nada fácil. E essa mulher, pelo jeito, é do tipo que não deixa ninguém falar mais alto.
Pois é, disse Helena, cabisbaixa. Mas simplesmente ficar sentada vendo como o menino está quase morrendo, isso eu não consigo. Da próxima vez, eu vou direto lá. Ah, uma super-heroína agora, é? Brincou Lisa, rindo. Ei, mudando de assunto, o que você acha? Devo levar meu roupão de casa ou uma lingerie de renda? Embora lá seja frio e escorregadio. Sabe, as janelas panorâmicas e os ventos fortes fazem parecer que eu vou sair voando pelos corredores. Dá vontade de vestir o chale de lã da minha avó e calçar meias quentinhas. Nossa, e eu achava que em apartamentos de luxo não havia problemas, comentou Helena com um sorriso. Parece que até nos arranha-céus nem tudo é perfeito. Pois é. Outro dia, os elevadores pararam de funcionar. Achei que nem ia conseguir chegar lá em cima. Subi como uma alpinista até o 3º andar, e no meio do caminho, só consegui amaldiçoar meu mau preparo físico, contou Lisa, rindo. Depois disso, meu pequeno apartamento até pareceu bem acolhedor. A propósito, como está o Paulo? Ele nem deve se lembrar da festa, não é? Tentei falar com ele. Suspirou Helena. Acho que seu marido está só fingindo, respondeu Lisa, séria. Ele não quer assumir a responsabilidade pelas próprias ações. No fim das contas, é você quem decide, mas eu diria para pensar bem sobre isso. Enquanto isso, circulavam rumores sobre Carlos. Descobriu-se que ele era um grande amigo de Paulo. Os dois praticamente cresceram juntos desde a escola. Foi o próprio Paulo quem conseguiu para Carlos um emprego em sua empresa. Carlos dizia vir de uma família rica, ou pelo menos foi o que afirmou a Lisa. Ela preferiu não confirmar, satisfeita com as explicações do pretendente. Helena, por sua vez, precisou aceitar alunos às pressas por meio de uma plataforma online, enquanto a publicidade local também trazia resultados. No entanto, percebeu que seria necessário aumentar os preços para controlar a alta demanda. Escreveu sobre isso para Jorge, o pai de Theo, e aguardou uma resposta. Helena, nós vamos continuar as aulas com você, independentemente do valor, garantiu ele com firmeza. O pai do menino explicou a Helena. Meu filho está indo bem na escola. Ele fez o ditado anual e tirou nota máxima. A professora está muito satisfeita com o Theo. Entendi. Obrigada, respondeu Helena. Mas escute, você não tem receio de deixar seu filho com essa Laura? Ela é completamente inadequada. O menino foi trancado à noite na varanda. Da próxima vez, vou ser obrigada a chamar a polícia. Foi um acidente, justificou-se Jorge. Ela esqueceu do Theo. Sei como isso parece, mas, no momento, não tenho outra alternativa. Mais uma viagem e estarei de férias. Quando chegar em casa, pedirei o divórcio e contratarei uma boa babá para cuidar do Theo enquanto eu estiver ausente. Certo, concordou Helena, séria. Espero que tenhamos nos entendido. Você precisa saber que seu filho está sofrendo muito com o que chama de educação por parte de sua esposa. Ele está em perigo, e é doloroso vê-lo assim. Por favor, me entenda, Helena, implorou Jorge. Agora, realmente não consigo fazer nada. Mas faltam poucas semanas para o fim das aulas, e logo começam as férias de verão. Vou levar meu filho comigo nas viagens. Antes, ele e minha esposa viajavam comigo. Ele está acostumado à estrada desde pequeno. Mas, depois que a Rita morreu, Jorge fez uma pausa, respirando fundo. Ela sofreu um acidente em um ônibus intermunicipal e morreu na hora. Nós a esperávamos para o jantar. Mas, no fim, fui ao necrotério identificar o corpo. Meus sentimentos, murmurou Helena, constrangida. Sinto muito. Não, você está certa em tudo o que diz. Também errei ao deixar tudo sair do controle, admitiu Jorge, cabisbaixo. Me afundei no trabalho e acabei abandonando meu filho. Mas vou corrigir isso dentro das minhas possibilidades. Eles se despediram de forma cordial, combinando o pagamento das aulas até o final do período. Mais tarde, Helena planejava preparar seus formandos para os exames, e depois, tirar férias na casa de campo dos pais, passando o verão fora da cidade. Permanecer na cidade, especialmente perto do marido, não era algo que desejava, mas os planos tiveram que ser drasticamente alterados. O telefone tocou. Do outro lado da linha, Theo chorava e gritava. Helena mal conseguia entender suas palavras. Rua Teodoro, número 6, apartamento 70. Por favor, venha.
Theo, estou em outra cidade. Não consigo chegar rápido. Você consegue aguentar até eu chegar? Perguntou Helena, tentando manter a calma apesar da voz trêmula. Vou tentar. Estou trancado na varanda e vou esperar você, respondeu o menino em um sussurro. Eles estão bêbados, a madrasta e aquele tio. Estou com muito medo, Helena. E também estou com muita fome. Helena fechou o notebook, pegou o telefone e imediatamente comprou uma passagem para o último trem até a cidade vizinha. Evitar o ônibus era prioridade, mas, como não dirigia, sua única esperança era pedir ajuda a Lisa, sua amiga, para levá-la de carro. Contudo, Lisa recusou. Helena, já chega desse papel de super-heroína. Você está se metendo onde não foi chamada. Deixe isso para o pai do garoto. Ele é quem deve resolver os problemas com a esposa e o filho. Mas ele está no trabalho e não responde, respondeu Helena, com um suspiro frustrado. E o menino está em pânico, completamente sozinho. Ele pode pedir ajuda aos vizinhos ou a outros adultos por perto, sugeriu Lisa, de forma prática. No pior dos casos, você pode chamar a polícia e informar o endereço deles. Helena desligou o telefone, pensativa. Sem desistir, ela começou a se arrumar. Reorganizou as aulas do dia seguinte para o domingo, seu único dia de folga, determinada a ajudar Theo de qualquer maneira. Helena pegou uma pequena mochila, onde colocou uma barra de chocolate, sua carteira, uma garrafa de água e os documentos. Sem perder tempo, foi até a rodoviária. Pouco depois, o ônibus já estava em movimento. O destino era quase familiar para ela, pois era onde seus pais, agora aposentados, haviam se mudado para cuidar dos avós idosos. Helena conhecia bem a região e sabia onde a casa de Theo ficava. Após 3 horas de viagem, ela desembarcou e caminhou apressada até o endereço indicado. A área estava em más condições, com prédios antigos, corredores escuros e portas que não eram trancadas. Helena encontrou rapidamente o prédio, subiu as escadas com pressa e chegou à porta do apartamento. Ela bateu várias vezes, mas ninguém respondia. Após insistir, a porta finalmente foi aberta por Laura, que exalava cheiro de álcool. Havia um hematoma começando a aparecer sob seu olho. Ah, a professora. Agora você dá aulas particulares a domicílio? Zombou Laura, soltando uma risada alta. Olha só, veio me inspecionar, né? Onde está o Theo? Perguntou Helena, com firmeza. Está vivo, pode conferir, respondeu Laura, com sarcasmo. Esse garoto precisa de menos imaginação. Ele inventa cada coisa. Onde ele está? Insistiu Helena, controlando a raiva. Vamos, use sua cabeça, sua alcoólatra. Não me julgue. Retrucou Laura, rosnando. Um amigo veio me visitar. Só isso. O garoto comeu hoje? Perguntou Helena, tentando manter a calma. Ou a única coisa nesta casa é bebida e petiscos? Vai me dar sermão agora? Gritou Laura, sua voz tremendo de raiva. Ignorando os protestos, Helena abriu a porta por completo e chamou. Theo, pode sair. Sou eu. Estou aqui, respondeu o menino em um sussurro, surgindo à luz. Ele tremia de frio, os lábios quase roxos. Theo segurava com força o notebook pelo qual havia ligado para Helena. Está com fome? Perguntou Helena. Papai deixou dinheiro para a comida, mas ela comprou mais garrafas, murmurou Theo, com a voz embargada. Mamãe nunca faria isso. Venha, não tenha medo. Vamos encontrar algo para você comer, ligar para o seu pai e resolver tudo, prometeu Helena. Obrigado, respondeu Theo, abraçando-a enquanto lágrimas silenciosas deslizavam pelo seu rosto. Com o coração apertado, Helena começou a procurar algo para cozinhar. Na geladeira, encontrou uma embalagem de almôndegas e, debaixo da pia, algumas batatas. Enquanto preparava a comida, ouviu vozes abafadas vindas do quarto. Laura e o homem que a acompanhava estavam trancados lá dentro. Pelo tom da conversa, Helena suspeitou que ele fosse um vizinho. Quando o jantar ficou pronto, Helena observou, com lágrimas nos olhos, enquanto Theo comia com voracidade. Ele tremia, como se tivesse medo de que alguém tirasse o prato de suas mãos. Depois de devorar 2 porções, olhou para Helena com olhos cansados e bocejou. Helena o levou para dormir, arrumou a cozinha, lavou a pilha de louça suja que havia na pia, e em seguida, ligou para Jorge.
Dessa vez, ele atendeu. Com a voz preocupada, ela relatou o que havia acontecido. Jorge, visivelmente abalado, prometeu voltar o mais rápido possível. Na chamada de áudio, Helena pôde ouvir a respiração pesada de Jorge do outro lado da linha. Após alguns segundos de silêncio, ele soltou algumas palavras abafadas de raiva antes de encerrar a ligação. Depois de encerrar a ligação, Helena abaixou o rosto nas mãos e começou a chorar, sentindo-se impotente diante da situação. Cerca de 1 hora depois, Laura entrou abruptamente na sala, lançando acusações contra ela. Então, professora, conseguiu levar meu marido para o hospital? Agora os médicos estão levando ele para a UTI, e nem se sabe se vai sobreviver. Gente como você adora fazer boas ações, não é? Disse Laura, com um tom sarcástico. E sabe o que é melhor? Quando ele morrer, sabe quem vai herdar o apartamento? Eu, a viúva oficial. Dá para acreditar na minha sorte? Como você pode falar assim? Indignou-se Helena, horrorizada. Para qual hospital ele foi levado? De helicóptero, respondeu Laura, ainda bêbada. Disseram que vão mandá-lo para neurocirurgia no centro regional da cidade vizinha. Você é de lá, não é? Sabe tudo. Ela soltou uma risada áspera. Vamos lá, senta aqui na cozinha comigo. Vamos comer umas almôndegas e tomar algo. Helena ficou em silêncio, observando Laura como se estivesse diante de um animal exótico. Havia algo perturbador naquela jovem mulher que lhe causava, ao mesmo tempo, repulsa e pena. Sua atitude cínica em relação à vida era assustadora. Lavou a louça, hein? Parabéns! Zombou Laura, cruzando os braços. Eu só mexo na cozinha quando Jorge está para chegar de uma viagem. Ele gosta de tudo arrumado, mas eu não dou a mínima para essa organização. Mas tem uma criança na casa, lembrou Helena, tentando manter a calma. Ah, sim, a criança, respondeu Laura com desprezo. Caso você não saiba, sou eu quem manda aqui. Você não é ninguém para o garoto. Eu sou a esposa legítima do pai dele. Gritou Laura. Vá embora daqui agora mesmo. Resolveu me ensinar como viver? Onde estão as provas de que o garoto está mal aqui? Eu não vou a lugar nenhum, respondeu Helena com calma. E se você continuar com essa atitude, vou chamar o serviço social e a polícia. Eles podem vir aqui, ver tudo e ouvir a gravação da ligação do menino. Já me acostumei a gravar coisas para o trabalho. Às vezes, isso é útil. Então fique com ele sozinha. Rosnou Laura. Eu vou sair. Tenho visita. Está vendo? Meu marido está no hospital. Estou sofrendo, mas nem tenho um vestido preto decente no armário. Helena apenas a observou em silêncio. O que poderia dizer diante de tanta arrogância? Laura, sem o menor constrangimento, começou a maquiar o hematoma que cobria metade do rosto enquanto colocava um jeans desleixado. Pouco depois, a porta da frente bateu com força, indicando sua saída. Sem conseguir dormir, Helena decidiu ligar para sua amiga Lisa. Afinal, Lisa era jornalista e tinha muitos contatos que poderiam ser úteis. A amiga não atendeu imediatamente, e Helena imaginou que ela provavelmente estava ocupada no arranha-céu de seu novo pretendente, em algum lugar distante. Quando finalmente atendeu, Lisa não perdeu a oportunidade de provocar. Está se envolvendo com seu Theo? Zombou. Parece que você não tem mais nada para fazer, hein? Lisa, você conhece alguém no hospital municipal? Preciso verificar algumas informações, disse Helena, ignorando o comentário. É algo muito importante e urgente. Um homem deve ter sido levado de helicóptero de resgate após um acidente. Ele é caminhoneiro. Ah, está falando daquele desastre em que a carreta capotou? Exclamou Lisa. Toda a redação assistiu ao vídeo. Por que você quer saber sobre ele? Ele é o pai do Theo, Jorge, explicou Helena. Me avise se descobrir alguma coisa. Provavelmente ele está em cirurgia agora. Talvez tenhamos notícias pela manhã, respondeu Lisa. Mas escuta, por que você está tão preocupada com isso? Não tem escolha, respondeu Helena, cansada. Preciso lidar com as circunstâncias como elas são. Com esforço, Helena encontrou um conjunto limpo de roupa de cama nas prateleiras e preparou o pequeno sofá no quarto de Theo para dormir. Antes de adormecer profundamente, certificou-se de trancar a porta. Não queria correr riscos com Laura ainda em casa. Na manhã seguinte, Helena foi acordada por um radiante Theo.
O menino parecia feliz por ela ter ficado com ele e por Laura ter saído. Apesar disso, Helena não conseguiu contar imediatamente sobre o estado do pai dele. Em vez disso, sugeriu que eles saíssem para dar um passeio e visitassem alguém. Pegou o essencial e os dois saíram de casa. Pouco tempo depois, na casa dos pais de Helena, a avó rapidamente levou Theo para a mesa e começou a enchê-lo de comida, claramente tentando agradá-lo. Enquanto isso, o pai de Helena, Igor, a puxou para o lado e pediu explicações. Quem é esse garoto? Perguntou Igor, com um tom preocupado. Por que ele está com você? Ah, pai, é uma longa história, respondeu Helena com um suspiro. Mas eu não posso abandoná-lo. Ele confiou em mim. E a polícia não vai aparecer por aqui? Questionou Igor. Sério. Pense bem, Helena. Você realmente não tem nada a ver com ele. Não posso deixá-lo com a madrasta, respondeu Helena, determinada. Tenho medo do que ela possa fazer com ele. Preciso voltar para casa. Vocês poderiam cuidar do Theo por alguns dias? Ele não é um cachorrinho para ficar sob cuidado temporário, suspirou Igor. Mas, ao ver o rosto aflito da filha, acabou cedendo. Tudo bem, ele pode ficar. Naquela mesma noite, Helena voltou para casa e começou a resolver algumas pendências. Sua amiga Lisa, ao encontrá-la, olhou para ela com preocupação. E onde está o menino que você salvou? Perguntou Lisa, curiosa. Deixei Theo com meus pais. Não podia trazê-lo para cá, respondeu Helena, preocupada. Meu Deus, como fui me meter em tudo isso? Aliás, conseguiu as informações que precisava? Deixei Theo com meus pais. Não podia trazê-lo para cá, respondeu Helena, preocupada. Meu Deus, como fui me meter em tudo isso? Aliás, conseguiu as informações que precisava? Consegui, disse Lisa, com o tom determinado de uma repórter investigativa que estava em seu elemento. Jorge, o caminhoneiro, está em coma. Ele passou por uma cirurgia, mas os médicos ainda não sabem se ele vai se recuperar. E além disso, descobri algo sério. Você se lembra da Vitória, a chefe do departamento onde seu marido trabalha? Pelo que descobri, ela está envolvida com Carlos, meu companheiro, e com o Paulo, seu marido. Os três estão planejando um golpe contra a empresa de Ivan. O que você quer dizer? Perguntou Helena, alarmada. Tenho meus contatos, explicou Lisa, cruzando os braços. Uma fonte me informou que Vitória, Carlos e Paulo estão planejando arruinar a empresa de Ivan e transferir os ativos para os concorrentes. Eles sabem que Ivan está ocupado demais organizando o trabalho de uma nova filial e acreditam que ele não vai perceber o que está acontecendo a tempo. Não acredito nisso, exclamou Helena. Eu sempre tive um grande respeito por Ivan. Ele sempre foi muito bom e atencioso comigo. Justamente por isso, não posso ignorar o que descobri. Pelo que apurei, eles estão planejando falsificar relatórios fiscais e usar isso para entregar Ivan à Receita. Paulo já conseguiu um documento com a assinatura de Ivan e está se preparando para usá-lo em um contrato de transferência de ativos para os concorrentes. Ivan não vai sobreviver a um golpe duplo como esse. Helena cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se ainda mais sobrecarregada. O que podemos fazer então? Perguntou, frustrada. Tudo está dando errado, e eu não vejo uma saída. Lisa olhou para Helena, o olhar firme de quem tinha um plano. Vou expor tudo, disse ela, com entusiasmo. Escreverei um artigo contundente e detalhado. Esse tipo de denúncia pode ser um grande impacto e proteger Ivan. Helena sorriu, apesar da tensão. Então você também tem seus interesses nisso, não é? Brincou. Tudo bem, vamos tentar. Mas como podemos fazer isso? Precisamos de mais provas, disse Lisa. Vou usar meus contatos para obter informações adicionais. Você também fique atenta a qualquer coisa suspeita. Juntas, podemos impedir isso. As amigas se despediram, e Helena voltou para casa onde morava com o marido. Enquanto isso, Lisa foi encontrar Carlos, sabendo que os próximos passos precisariam ser cuidadosamente avaliados. Ao chegar em casa, Helena foi surpreendida ao encontrar Paulo, que havia retornado mais cedo da viagem de trabalho. Ele parecia irritado, jogando roupas na máquina de lavar com gestos bruscos. Onde você estava? Reclamou ele, sem esconder a irritação. Meu humor já está péssimo, e ainda tive que carregar a máquina de lavar sozinho. Você não pode ajudar nem com isso?
Parece que até para uma coisa tão simples você precisa de uma empregada. Ah, não sabia que você estava trabalhando tão duro e suando tanto que não podia sequer pedir ajuda, retrucou Helena, com um tom ácido. Por que está tão atrevida? Retrucou ele, avançando para agarrar o cabelo dela. Talvez seja hora de te lembrar quem é o chefe nesta casa. Você? Respondeu Helena, com ironia. Pelo que sei, a casa está no nome da sua mãe. Está bêbada ou algo assim? Paulo se aproximou, cheirando o ar ao redor dela. De onde veio tanta coragem? É simples, Paulo, respondeu Helena com um sorriso frio. Acabei de perceber que não há motivo para eu continuar aqui. Viver com você é insuportável. Estou fazendo as malas e indo embora. Ou quem disse que você pode ir? Zombou Paulo, ainda sem acreditar que a esposa estava falando sério. Isso é por causa da Vitória? Ouvi alguma fofoca da Lisa? Ela mente o tempo todo e sempre invejou o nosso relacionamento perfeito. Não, Paulo, suspirou Helena. É apenas que somos pessoas completamente diferentes. Agora, saia do meu caminho. Preciso arrumar minhas coisas. Pelo menos faça o almoço antes de sair, resmungou ele. A geladeira está vazia, não tem nada para comer. Helena olhou para ele por um momento e respondeu com firmeza. Você tem razão em uma coisa, Paulo. Não percebe que tudo isso já acabou. Eu não vou mais permitir que você me humilhe ou me menospreze, disse Helena com firmeza, encarando Paulo. Ah, então encontrou outro candidato para essa função? Zombou Paulo, com um sorriso sarcástico. E quem é ele? Já contou para ele sobre a sua peculiaridade encantadora ou vai ser uma surpresa para ele também? Isso não é mais da sua conta, respondeu Helena, mantendo a calma. Ela caminhou até o closet, onde começou a arrumar suas malas. Ao fechar a porta, finalmente permitiu-se respirar fundo e relaxar o rosto, que estava tenso todo esse tempo. Foi um enorme esforço não mostrar fraqueza, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no controle. Depois de organizar suas coisas, Helena deixou a casa sem olhar para trás. Parou em um café com internet nas proximidades, onde conduziu suas aulas online. Tão envolvida com as atividades, esqueceu-se do almoço e de descansar. No final do dia, pegou o ônibus para a casa dos pais. Ao chegar, foi recebida com entusiasmo por Theo, que correu até ela, radiante e ansioso para compartilhar as novidades. Tenho tanta coisa para contar, disse ele, com os olhos brilhando. Eu vi um besouro dourado, fiz amizade com um cachorro e fui pescar com seu pai Igor. Helena sorriu, mas logo seu semblante ficou mais sério. Theo, preciso conversar com você, disse ela, com um tom grave. O que foi? Perguntou Theo, percebendo a mudança no tom dela. O fato é que seu pai está no hospital. Ele sofreu um acidente. Os olhos de Theo se encheram de lágrimas. Ele está vivo? Perguntou, com a voz tremendo. Eu sonhei com ele esta noite. Ele estava voando como um anjo. Ele está vivo, mas está em coma, explicou Helena, tentando escolher bem as palavras. É como um sono muito longo. Algumas pessoas dizem que, se você falar mentalmente com alguém nesse estado, chamando por ela, as chances de recuperação podem aumentar. Eu vou chamar o papai, disse Theo com firmeza, com os olhos brilhando de determinação. Mas, eu vou ter que voltar para a madrasta. Helena suspirou profundamente antes de responder. Talvez seja melhor voltar para casa, afinal, eu não sou sua responsável legal. Mas lembre-se, você sempre será bem-vindo aqui. E agora que sabe o caminho, pode vir quando quiser. Eu vou morar aqui com minha família, disse Helena. Theo franziu a testa e respondeu seriamente. É melhor ir direto para um orfanato do que ficar com a madrasta. Helena sentiu um aperto no coração. Certo, então vamos, disse ela, decidida. Theo recolheu suas poucas coisas, tomou chá com torta e abraçou o cachorro para se despedir. Ele ficou parado na porta por um instante, tentando demonstrar que estava pronto para sair daquele lar acolhedor, apesar da tristeza em seus olhos. A mãe e o pai de Helena observavam com lágrimas, emocionados pela dor e solidão que o menino carregava. No caminho de volta para a casa de Theo, os dois caminharam de mãos dadas. A mãozinha dele estava quente e úmida, denunciando o nervosismo que sentia. Helena, com o coração apertado, prometeu a si mesma que, se as coisas não corressem bem, faria o possível para tirá-lo daquela situação.
Quando chegaram ao prédio, um grito estridente ecoou pelo pátio. Lá está ela. A sequestradora de crianças. Parem-na imediatamente. Polícia, venham aqui. Era Laura, vestindo um robe velho e desgastado. Agora ela exibia um segundo hematoma no olho esquerdo, perfeitamente simétrico ao anterior. Sua expressão misturava fúria e descontrole, atraindo a atenção de todos ao redor. Cidadã, por que você levou a criança? Perguntou o policial, que se apresentou como Capitão Simão, o responsável. O que seria melhor? Deixá-lo sozinho em um apartamento vazio enquanto ela sai para beber, sem ninguém saber onde está? Respondeu Helena com firmeza. Ela coloca a vida dele em risco. Inclusive, tem uma gravação em vídeo como prova de ameaças que ela fez ao menino. O Capitão Simão suspirou, parecendo ponderar as informações. Certo, as coisas precisam ser esclarecidas. O procedimento padrão seria chamar o serviço social. Em situações como essa, onde não há um responsável adequado, a criança é encaminhada para um centro de acolhimento temporário. Eu concordo, declarou Theo, inesperadamente animado. Que me levem para o centro, mas, por favor, não me deixem com ela. O policial olhou para o menino, surpreso com sua prontidão. Você tem certeza de que isso é o melhor? Perguntou, tentando entender a gravidade da situação. Tenho, confirmou Theo, com determinação. Ela me tranca na varanda, não me dá comida. Eu não quero mais ficar naquele apartamento com ela. Nesse momento, uma vizinha se aproximou, interrompendo a conversa. Agora deu no que deu, comentou ela, cruzando os braços. Capitão, o menino está dizendo a verdade. Eu já ouvi a madrasta dele dizendo que ninguém acreditaria em um garoto. Ela é uma pessoa problemática, todos aqui sabem. Diante dos relatos, o Capitão Simão iniciou o processo de documentação. Enquanto isso, Helena foi informada de que Laura havia registrado uma queixa contra ela, alegando sequestro. Helena ficou perplexa ao descobrir, através de vizinhos e amigos de Laura, que o verdadeiro motivo por trás da acusação era financeiro. Laura queria garantir o controle do apartamento, que no futuro seria herdado por Theo, e não estava disposta a perder um bem tão valioso. Laura tinha acabado de voltar para casa, ciente de que teria que dar explicações à polícia e ao serviço social. No entanto, ao perceber que o menino não estava mais lá, entrou em pânico. Ela estava tão perturbada que nem se preocupou em se arrumar. Para piorar, todo o pátio do prédio parecia estar contra ela. Indignados, os vizinhos começaram a relatar aos policiais e ao serviço social os métodos cruéis que Laura usava para educar Theo, incluindo deixá-lo passar fome. Enquanto isso, Theo foi levado para um centro de acolhimento temporário até que seu pai se recuperasse. Helena foi informada de que poderia visitá-lo, mas a notícia deixou profundamente abalada. Ela voltou para a casa dos pais, onde encontrou os dois igualmente preocupados com o destino do garoto, por quem já tinham se afeiçoado. Sentada ao sol, abraçada a uma manta aquecida pelos raios solares, Helena tentou encontrar algum consolo. Seu pai, Igor, se aproximou e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não chore, disse ele, com voz calma. Vou usar meus contatos, e sua mãe e eu podemos assumir a guarda temporária do menino. Theo não vai ficar muito tempo no centro de acolhimento. É tão triste, soluçou Helena, apoiando-se no ombro do pai. Sem perceber, começou a gaguejar novamente, reflexo de toda a tensão acumulada. Você salvou ele, suspirou Igor, tentando confortá-la. Mas como posso parar de me culpar? Disse Helena, com a voz tremendo. O pai do Theo sofreu o acidente enquanto falava comigo. Como viver com isso? Igor olhou para a filha, sério, mas com ternura. Você não sabe de tudo, respondeu ele. Ele estava parado em um posto naquele momento. Ainda nem tinha saído para a estrada. Foi outro carro que bateu nele? Então, quer dizer que eu não sou culpada? Disse Helena, levantando a cabeça, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. E eu fiquei me consumindo de culpa todo esse tempo. Igor aproveitou o momento para mudar de assunto. A propósito, filha, você trouxe essas duas malas para cá temporariamente ou pretende ficar de vez? Helena respirou fundo antes de responder. Não vou voltar para o Paulo. Vou me divorciar. Vocês vão me acolher? Ficaremos felizes, respondeu Igor, sorrindo. Sua mãe até rezou hoje, pedindo que você tomasse juízo. E eu,
Como sou mais prático, fiquei contente por ter instalado uma boa internet em casa. Vai ser ótimo para o seu trabalho. Eles passaram um bom tempo sentados na varanda, abraçados e conversando. No dia seguinte, Helena deu entrada no pedido de divórcio e voltou à rotina de dar aulas. No domingo, toda a família visitou Theo no abrigo. O menino correu para eles como se fossem sua verdadeira família e os abraçou com força. Até Igor, sempre severo, não conseguiu segurar as lágrimas. Na semana seguinte, com os exames dos alunos em andamento, Helena conseguiu alguns dias livres e decidiu visitar Jorge no hospital. Ele ainda estava inconsciente, mas, graças aos contatos de Lisa, que a acompanhou até lá, elas conseguiram obter informações detalhadas sobre o estado dele. Acho que boas notícias chegam a ele, mesmo que esteja entre o sono e a vigília, disse Helena, olhando para o homem que parecia tão frágil em sua cama hospitalar. Após a visita, as duas saíram para a rua, onde Lisa, inquieta, de repente desabafou. Eu não aguento mais isso. Essa inércia me mata. Todo dia fico sentada esperando notícias, como se estivéssemos atrasadas para fazer algo. Vamos até o Ivan, o chefe do Paulo, agora mesmo contar tudo o que sabemos. Que ele, pelo menos, esteja ciente do que está acontecendo. Tudo bem, mas você tem certeza? Perguntou Helena, cautelosa. Eu já estou me divorciando do Paulo, mas o seu Carlos parece um cara promissor. Lisa riu, mesmo em meio à tensão, e ambas sabiam que estavam prestes a dar um grande passo. Nem pensar. Não gosto dos métodos dele de conduzir negócios, respondeu Lisa, firme. Vamos logo, antes que eu mude de ideia. Eles já estão discutindo o assassinato do chefe e elaborando planos. Tenho até capturas de tela das conversas como prova. Com essa determinação, as duas foram até o escritório de Ivan. Por já o conhecerem, conseguiram facilmente uma audiência. Ivan as recebeu com cordialidade, pediu que trouxessem bebidas e concordou em ouvir o relato delas. Lisa apresentou sua investigação detalhada, mostrando as provas que havia reunido. Quando terminou, olhou para Ivan e perguntou com seriedade. O senhor vai verificar as informações, certo? Claro que vou, respondeu Ivan com um leve sorriso, tentando manter a compostura. Vocês entendem que estamos lidando com algo muito sério. Lisa concordou. Sim, estamos cientes. Chame sua equipe de confiança. Vamos aguardar enquanto vocês fazem as verificações. Muito bem. Vou precisar de umas horas, disse Ivan com calma. Depois disso, discutiremos o que fazer e também sua recompensa. Enquanto esperavam, as duas passaram o tempo conversando. Lisa estava animada, falando sobre a matéria explosiva que poderia escrever, enquanto Helena aproveitava o momento para relaxar, feliz pelo início do verão e pela oportunidade de descansar do ritmo intenso de trabalho com seus alunos. O tempo passou rapidamente em meio às conversas. Quando Ivan voltou ao escritório, ele estava visivelmente perturbado. Seus ombros estavam tensos, e sua expressão séria denunciava a gravidade da situação. Meu filho e eu estávamos prestes a sair. Mas o carro que usaríamos estava sabotado com um explosivo. Helena e Lisa ficaram boquiabertas. Um atentado? Perguntou Helena, chocada. Sim, confirmou Ivan. O motorista percebeu algo errado antes de ligar o carro. Se tivéssemos entrado, não estaríamos aqui agora. Lisa respirou fundo, tentando assimilar. Meu Deus! Acabamos de evitar um atentado. Exclamou. Isso prova o quanto eles estão dispostos a ir para encobrir essa conspiração. Essa história vai ser gigantesca. Ivan concordou, mas sua expressão permanecia sombria. Concordo. Mas antes de expor tudo, preciso reforçar a segurança da minha família. Obrigado por terem vindo. Vocês salvaram nossas vidas. Tenho uma proposta para você, disse Ivan, olhando diretamente para Lisa. Há tempos estou pensando em contratar um porta-voz para minha empresa. Que tal trabalhar para mim? Você seria responsável por aprovar entrevistas, comentários para a imprensa e criar pautas estratégicas de mídia. Lisa sorriu, claramente intrigada. Parece interessante, respondeu ela. Tudo bem, eu aceito. Antes que a conversa pudesse continuar, a porta do escritório se abriu de repente, e um rapaz bonito entrou apressado. Pai, quem delas foi a heroína? Perguntou, com entusiasmo. Eu aposto na ruiva. Ivan riu, divertido. Acertou, confirmou.
indicando Lisa. Conheça Lisa, sua salvadora. O rapaz correu até Lisa, estendendo a mão de forma exagerada. Moça, case-se comigo, exclamou ele, sorrindo. Você salvou minha vida. Afinal. Ah, meu nome é Constantino. Mas podemos começar com o jantar. O que acha? Lisa riu, balançando a cabeça. Casamento direto. Depois vem licença maternidade, filhos, fraldas. E eu ainda nem assumi o cargo de porta-voz. Respondeu ela, espirituosa. Todos na sala caíram na risada. Então Ivan se virou para Helena. E você, Helena, também está procurando trabalho? Ou tem outros planos? Helena deu um sorriso tímido antes de responder. Trabalho seria ótimo, disse ela. Mas, no momento, há alguém no hospital, em coma, e minha prioridade é essa pessoa. Ivan acenou com a cabeça, compreendendo. Claro, eu pagarei todas as despesas, disse ele. Não se preocupe com isso. Naquela mesma noite, Helena recebeu uma ligação inesperada de sua sogra, Tamara. Com a voz cheia de lágrimas, Tamara informou que Paulo, junto com Carlos e Vitória, havia sido preso por suas ações criminosas. Tamara exigia explicações. Como você pode abandoná-lo em um momento como este? Acusou Tamara. Helena respirou fundo, mantendo a calma. O que você esperava? Que eu esperasse ele sair da prisão? Respondeu ela antes de desligar o telefone. A prisão de Paulo em um centro de detenção facilitou e acelerou o processo de divórcio de Helena. Enquanto isso, ela conseguiu um emprego como professora no abrigo onde Theo estava. Assim, além de ensinar outras crianças, podia acompanhar Theo de perto e ajudá-lo a se desenvolver. À noite, ela voltava para casa e compartilhava com sua família as histórias sobre as conquistas e travessuras do menino, trazendo alegria a todos. Helena admirava o gesto generoso de sua mãe, Lívia, que havia interrompido sua merecida aposentadoria para ajudar no trabalho do abrigo, oferecendo suporte emocional e carinho às crianças. A presença de sua mãe tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Paralelamente, Ivan providenciou uma suíte particular e um tratamento aprimorado para Jorge no hospital. Certo dia, enquanto Helena estava no quarto lendo para ele e contando as últimas novidades, sentiu um leve aperto em sua mão. Jorge havia voltado a si. Imediatamente, a equipe médica entrou no quarto para avaliar Jorge, pedindo que Helena se afastasse. Contudo, alguns dias depois, ela teve a oportunidade de conversar com ele. Eu ouvi a voz do meu filho, confessou Jorge, com os olhos brilhando. E também ouvia o que você contava. Era como um som distante, vindo de um nevoeiro. E quais são os prognósticos? Perguntou Helena, esperançosa. Os médicos dizem que são otimistas, respondeu Jorge, sorrindo. Exceto pela cabeça, nenhuma outra parte do meu corpo foi afetada. Ah, e o médico me disse que posso ditar uma procuração e tê-la autenticada por um notário aqui mesmo. Assim, você poderá levar Theo para ficar com você. Tudo bem, concordou Helena. Mas quanto a Laura, não vou deixar que ela chegue nem perto do menino. Nem eu permitiria, respondeu Jorge com firmeza. Está tudo acabado entre nós. Vou entrar com o pedido de divórcio. No mesmo dia, Jorge ditou e autenticou a procuração. Na visita seguinte, Helena levou Theo ao hospital. O menino correu para os braços do pai e não se afastou dele durante todo o tempo que estiveram juntos. Agora, com a autorização oficial de Jorge, Theo passou a morar com a família de Helena, que o acolheu calorosamente. Enquanto isso, Jorge se recuperava de forma lenta, mas constante. Helena o visitava quase todos os dias, e logo eles começaram a caminhar juntos pelo jardim do hospital, conversando sobre tudo. Um dia, durante uma dessas visitas, Helena compartilhou uma novidade. Fui convidada para um casamento, disse ela, com um sorriso. Lisa está se casando com Constantino, o filho do chefe dela. O casamento era o assunto da cidade, e Helena havia sido escolhida como madrinha da noiva. Ela estava terrivelmente nervosa com a responsabilidade, e foi então que Jorge, para acalmá-la e distraí-la, fez uma proposta inesperada. E se você se casasse comigo? Disse ele, com um sorriso suave. Claro, ainda preciso finalizar o divórcio com Laura, mas isso é apenas um detalhe técnico. Helena ficou surpresa, mas não precisou pensar muito antes de responder. Sim, disse ela,
emocionada. O casamento de Lisa e Constantino foi um evento grandioso, e Helena, como madrinha, desempenhou seu papel com graça e confiança. Enquanto caminhava entre os convidados e fazia discursos em homenagem aos noivos, ela percebeu algo extraordinário. Estava completamente feliz, e pela primeira vez em muito tempo, havia se esquecido de sua gagueira. Depois de tudo o que enfrentou, Helena finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Com Theo felizmente integrado à sua família, Jorge plenamente recuperado e sua nova vida livre das amarras de um casamento tóxico, ela percebeu que havia reconstruído sua história com coragem e determinação. Agora, como professora no abrigo e futura esposa de Jorge, Helena sentia-se realizada, rodeada por amor e por uma nova família que a fazia se sentir completa. Enquanto caminhava pelo jardim ao lado de Theo e Jorge, observando o pôr do sol, ela sabia que tinha transformado desafios em uma vida repleta de esperança, amor e felicidade genuína. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima!